Vou pegar uma caneta para marcar. Qual seria a rotina de treino ideal para melhorar minha técnica e alcançar um nível profissional? Vamos lá. Qual é a rotina de treino ideal para melhorar a técnica e alcançar um nível profissional? Galera, essa é uma pergunta bem complexa. Por quê? Depende de cada pessoa. Por exemplo, eu, Mari, se eu quiser melhorar a minha técnica hoje, ao ponto de voltar a dançar profissionalmente, eu vou ter que fazer algumas coisas. Eu preciso de cuidar de alguns pilares, tá? Para a gente ser uma bailarina completa, a gente precisa ter técnica, então saber executar os movimentos. Para que eu consiga executar os movimentos, eu preciso ter um corpo forte e flexível, ok? Então, força, flexibilidade, técnica, força, flexibilidade. Além disso, é uma atividade artística, então eu preciso ter desenvolvido em mim expressão facial, expressão corporal, são tudo coisas que eu preciso desenvolver. E mindset. Se eu não tiver um mindset fantástico na vida profissional de bailarina, vai ser muito difícil eu conseguir segurar a bronca, tá? Então, considere aí 5 pilares. Trabalhar a técnica, trabalhar a força, trabalhar a flexibilidade, trabalhar a parte artística, que é a expressão facial e corporal, e trabalhar o mindset. E aí, o que eu trabalho primeiro? Primeiro, você vai trabalhar aquilo que mais faz sentido para você. Por exemplo, eu, Mari, não faz sentido para mim hoje eu começar a trabalhar expressão, né? Trabalhar a parte artística do negócio, porque eu já sou bastante expressiva. Quando eu danço, eu consigo colocar expressão corporal, presença cênica, borarã. Então, esse não é meu ponto fraco. Pelo contrário, ele é meu ponto forte. Então, eu preciso trabalhar os meus pontos fracos. Então, hoje, se eu fosse querer voltar a dançar profissionalmente, eu teria que voltar a trabalhar força, voltar a trabalhar flexibilidade, para que meu corpo pudesse executar melhor os movimentos. E aí, vai depender de cada um. Tem pessoas que vai precisar trabalhar mais o pilar da técnica. Por quê? Porque tem pouca experiência com dança, tem pouca experiência com balé, então precisa trabalhar mais o pilar da técnica. Tem outras pessoas que vão precisar trabalhar mais a flexibilidade, outras vai precisar trabalhar mais o mindset. Sim? Show de bola? Mari, gostaria de saber da importância de um abdômen forte para o balé, especialmente para pernas altas e piruetas. Vamos lá, Quinha. Assim, o nosso... eu não lembro agora quem... Enfim, não lembro, mas enfim. O nosso centro, é considerado que o nosso centro de força do nosso corpo está ali no abdômen, logo abaixo das costelas, tá? É como se ali fosse o meio do nosso corpo, tá? E aí, todas as atividades que a gente vai fazer, a gente precisa desse centro forte para dar condições para os braços se movimentarem, as pernas e tudo mais. Principalmente o balé. Então, se eu vou fazer um movimento com as pernas ou com os braços, enfim, eu preciso ter o abdômen forte para que ele dê sustentação para o meu centro de força. Quando a gente tem um abdômen forte, a gente tem mais sustentação mesmo para o nosso tronco, para não forçar tanto a nossa lombar em alguns movimentos. Então, sim, o abdômen forte é muito importante para o balé e para várias atividades, para todas as atividades. Agora, quando o assunto é perna alta, sim, o abdômen é muito importante, sim, mas não é só ele. Ok? Se eu trabalhar só abdominal, a minha perna não vai subir por conta de eu ter trabalhado abdominal. Então, ele faz parte, ele faz parte do grupo de músculos que ajudam a manter a nossa perna alta, principalmente à frente e ao lado. Mas ele não é o principal, ok? Depois, sobre a pirueta,
Quando a gente tem um abdômen forte, a gente consegue travar ele durante a nossa pirueta, gente, a gente vira uma torinha, o nosso tronco vira uma tora. E aí sim a gente consegue executar o movimento, tá? Então, sim, é fundamental bailarinas trabalharem abdominal, ok? Fundamental, principalmente inferior. Estou começando o balé com 18 anos. Ah lá, agora apareceu a Quinha, já te chamo, Quinha. Posso conseguir pegar o mesmo jeito de dançar que uma pessoa que começou desde pequena? Posso conseguir a mesma força e flexibilidade? Vamos lá. Primeiro princípio, não se comparar com outras pessoas. Você precisa se comparar com você mesmo, tá? Mas eu entendo a necessidade, né, de ter um parâmetro. Onde é que eu posso chegar começando aos 18 anos? É possível eu dançar, como que é? Dançar, pegar o mesmo jeito de dançar que uma pessoa que começou desde pequena? Ou seja, é possível ter a mesma técnica? Sim, é possível. É óbvio que você vai ter que trabalhar mais. Por quê? Porque a pessoa, quem começa quando é criança, acaba tendo contato com a técnica muito cedo. Então, ela tem mais tempo de contato com a técnica, ela tem mais tempo para se desenvolver. Porém, tem muitas pessoas que começam balé cedo e, às vezes, uma bailarina que tem 1 ano ali de balé passa à frente de uma que tem 5, 6. Por quê? Por conta da dedicação de cada um. O esquema, galera, não é quantidade de aula que me faz ser uma bailarina técnica. É a qualidade da minha aula que faz eu ser uma bailarina técnica. Se eu sei fazer aula, tem gente que acha que fazer aula é só ir lá e copiar o movimento do professor. E não é isso. Isso é fazer aula de qualquer jeito. Fazer aula é fazer a gente tem que fazer aula sentindo o nosso corpo, percebendo, sabendo se eu estou fazendo o movimento certo ou se eu estou fazendo o movimento errado. Eu não posso ficar na dependência do meu professor para saber se eu estou fazendo certo ou se estou fazendo errado. Quando eu crio essa dependência do meu professor, eu vou ser sempre uma aluna bailarina. Eu nunca vou ser uma bailarina. Bailarina é aquela que tem autonomia da sua dança. Então, ela não precisa do professor? Sim, ela precisa muito do professor para desafiar ela. Não para ficar o tempo todo, estica o pé, estica o joelho, alinha o ombro. Não, tá? No início, é normal a gente passar por esse processo de toda hora ter correções e tal. Só que quanto mais repetitivas forem as correções, mais significa que você não está conseguindo aplicá-las. Concorda comigo? Se eu sempre recebo correções de estica o pé em um arabesque, indica que toda vez que eu faço arabesque eu não estou conseguindo esticar. Então, eu não estou conseguindo aplicar aquela correção. Aí a gente precisa entender por que isso não tá sendo feito. Enfim, o que eu quero dizer é que o que importa na sua aula é a qualidade que você faz a sua aula, não é a sua quantidade de aulas. Sim, tem muitas bailarinas que começam balé quando criança, chega ali nos seus 18, 19 anos, entra uma outra lá com 18 anos e em 1 ano ela passa a pessoa. Sim, porque a qualidade com que ela faz a aula é tão alta que consegue ultrapassar. Então, não se prenda à síndrome da formatura. Eu preciso ter 8 anos de balé para dominar a técnica. Não, você precisa dominar a técnica. Essa é a questão. Tem pessoas que vão dominar de forma mais rápida e tem pessoas que vão dominar de forma mais lenta, tá? E isso é para balé adulto. Criança, vai lá seguir a formaçãozinha lá do método que escolheu. Acabou, né? Agora, balé adulto, a gente não tem isso. Cada um tem que se desenvolver de acordo com as suas próprias habilidades, tá bom? Por isso é tão importante a gente procurar um trabalho à parte da sala de aula. Porque o adulto tem essa possibilidade de explodir a técnica. Então, quanto mais trabalhos à parte você fizer fora da sua sala de aula, mais chance você tem de explodir esse nível técnico. Sim? Ficou claro, Tia Ju? Sim, perfeito. Ok. Vamos lá. Tem uma aqui? Pode falar. Não é o foco. Mari, gostaria de saber qual é a idade certa para entrar no balé. Porque eu queria colocar a minha filha, ela tem 3 anos, e ela sabe fazer abertura e algumas coisas a mais.
Qual é a idade certa para entrar no balé? Porque eu queria colocar a minha filha, ela tem 3 anos. Já sabe fazer a abertura e algumas coisas a mais. Vamos lá. Gente, assim, ó. Quando a criança entra ali com 3 anos de idade, tá? Quando eu tinha escola, a gente aceitava a criança, a gente tinha um projeto que era 2 anos e meio, não era? Era um projeto que chamava Brincando de Balé. E aí a criança entrava com 2 anos e meio, 2 anos e meio, acompanhado da mãe. Então a mãe fazia balé com a criança tinha 2 anos e meio. Deixa eu desligar. Tô morrendo congelada. Obrigada. Qual era a proposta? A proposta era desenvolver ali mais consciência, né, dos movimentos ali da criança, de abaixa, levanta, desenvolver disciplina, se é que dá para falar em disciplina com 2 anos e meio e tal, mas principalmente desenvolver essa relação mãe-criança, sim, aproximar essa relação mãe-criança num mundo mais lúdico, com brincadeiras e tal, numa sala de balé, com meio que já cultivando o amor pela dança ali nessa criança. Esse era o objetivo do Brincando de Balé, tá? Tem como ensinar alguma coisa para uma criança de 2 anos e meio relacionada a balé? Muito difícil, gente. Não tem como, tá? A criança ainda não tem nem controle de esfíncter, então fica muito difícil, tá? A partir de 3 anos, a criança já começa a ter controle de esfíncter. Quando a criança tem controle de esfíncter, ela consegue saltar, por exemplo. Uma criança que não tem controle de esfíncter, ela só agacha e levanta. Ela ainda não tem essa capacidade desenvolvida de saltar, sair do chão e voltar. E não tô falando de salto técnico, não, tá? Tô falando de pulinho, tá? Pular. A partir de 3 anos, a criança já tem essa capacidade. Ali, ela já tem um pouco mais de consciência e coordenação do próprio corpo. Então, a partir de 3 anos, a gente começa a conseguir ensinar algumas coisas para a criança. Não necessariamente balé, balé, balé. A gente começa a ensinar o que as pessoas chamam de pré-balé, que é o quê? O que é um pezinho esticado? O que é um joelhinho esticado? O que é ir para a direita? O que é ir para a esquerda? O que é o saltinho? O que é o passeio na floresta? Tudo de forma lúdica. Só que o que é importante para quem é mãe entender? Que dos 3 aos 7 anos ali, a gente não consegue ensinar balé para criança como realmente deve ser ensinado para uma criança ali de 8 anos, por exemplo. Por quê? Dos 3 até os seus 7 anos, a criança, ela tá descobrindo o mundo. Sim, a gente tem que trazer o lúdico para a sala de aula, porque senão essa criança vai achar o balé um saco. E muitas vezes os pais não entendem isso. E aí os pais, mas é só brincadeira. Mas é não sei o quê. Então, assim, pais e mães, respirem, deixe os professores de sala de aula fazerem o trabalho deles, tá bom? Acho que esse é o primeiro ponto, tá? Acho que quem tá ali, se você confia no trabalho daquela pessoa, você tem que confiar de verdade, sim? Se ela acha que tem que brincar com a criança a aula inteira, é porque tem que brincar com a criança a aula inteira. Você não confia no trabalho dela? Agora, se você não confia, procura outro lugar, sim? Mas assim, cuidado. Com 3 anos de idade, a minha filha ela vai aprender o pré-balé. Se você quer, né, se a sua filha realmente quer fazer balé lá, ela vai conseguir escolher isso lá com os 8, 10 anos de idade. Com 3 anos de idade não tem como escolher, quem escolhe é a mãe. Então, eu acho que é super válido, tá? Crianças fazerem uma atividade física, se for balé, que ótimo, tá? Se for num lugar bacana, que a criança saia cada vez mais feliz, sempre querendo voltar, que ótimo. Agora, se a criança sai não querendo voltar, não insista, porque se insistir, vai criar um trauma nessa criança, ela nunca mais vai querer saber de balé na vida, tá? Então, assim, tem alguns cuidados, eu acho que para serem tomados aí. Mas, com qual idade eu começo? Tem escolas que aceitam. A minha escola aceitava com 2 anos e meio brincando de balé. Tem escolas que aceitam com 3, tem escolas que aceitam com 5. Você vai ter que procurar uma escola para ver ali qual é a idade que é aceito, tá? Eu comecei com 11 anos de idade. Sim, eu comecei a fazer balé, que era balé e mais um monte de coisa, com 11 anos de idade. Sim?
E cheguei, considero que bem longe, começando aos 11 anos de idade. Ok? Olha só, Josi, eu não entendi por que tá... Onde dói o joelho da perna dobrada? Tenta não comprimir tanto o passê, sabe? Você tem que só puxar o joelho para cima. Não apertar, né? Puxar o passê apertando. Tá? Cuidado com isso. Talvez seja isso, não sei. Show, Tia Jo? Fechamos?